Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Edmeia Rangel, psicóloga, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante: o processo terapêutico. É comum nós psicólogos sermos procurados para solucionar ou para ajudar as pessoas a solucionar problemas pontuais que estão sendo desafiadores no momento presente para aquele sujeito. Mas depois que esse problema é sanado, que a pessoa consegue solucionar, resolver, normalmente as pessoas abandonam o tratamento, automaticamente se dão alta e acha que tudo foi resolvido, solucionado e abandona o tratamento. Mas é importante que esse paciente entenda que muitas vezes aquele problema pontual, ele tem uma origem. Normalmente, esse incômodo causado que faz com que essa pessoa busque ajuda psicológica é porque o problema já está muito crescente. Ele já está enraizado e talvez precisa ser descoberto. E as pessoas chegam querendo solucionar de imediato aqueles sintomas que o incomodam. E não para se aprofundar, para buscar autoconhecimento, para entender o que é que causou aqueles sintomas, os quais ele procurou a psicologia para ajudá-lo a solucionar. Então é preciso entender a origem desse problema. Quais foram os medos, os traumas que trouxeram de repente esse problema na atualidade. Então a gente precisa dar continuidade a esse processo terapêutico para entender a origem daquele sintoma, daquele problema que aflorou naquele determinado momento de sua vida. Mas o que a gente vê com muita frequência é as pessoas resolverem aquele problema de forma imediata e abandonar o tratamento. E aí, depois de um bom tempo, aquele problema começa a aflorar novamente, os sintomas começam a reaparecer e a pessoa volta para o processo terapêutico, não entendendo por que a situação voltou a acontecer. Voltou a acontecer porque você não descobriu a origem do problema. Você resolveu o problema temporariamente. Foi algo imediato para solucionar naquele momento aquilo que te incomodava. Mas o que foi que originou? Quais foram os problemas que aconteceram, talvez na sua infância, na sua adolescência ou até mesmo na sua vida adulta e que impactou de forma negativa a ponto de você não conseguir lidar com determinadas situações, com determinados conflitos? Então é importante você entender que o processo terapêutico, ele muitas vezes precisa de um tempo para você ter o seu autoconhecimento, para você entender por que algumas coisas acontecem, por que você cultiva algumas crenças, por que você mantém pensamentos disfuncionais, por que você tem alguns comportamentos que incomodam a si mesmo e aos outros. Então não é simplesmente fazer algumas sessões e achar que o problema está solucionado, que você já consegue resolver tudo
sem o suporte da psicoterapia. Você precisa, juntamente com o seu terapeuta, com o seu psicólogo, chegar à conclusão de que você pode ou não caminhar sem a ajuda. Se você já consegue ter autonomia, se você já tem autoconhecimento suficiente para lidar com os seus conflitos, com os desafios que podem vir a surgir. Então, antes mesmo de tomar a decisão de abandonar um processo terapêutico, converse com um profissional que está te acompanhando. Eu já estou apto a prosseguir sozinha? Eu já cheguei à conclusão de quais são os embates que estão acontecendo em minha vida, que me impedem de ter autonomia, de ter determinação, de ter autoconfiança, autossegurança para lidar com os desafios do dia a dia? E não tomar a decisão por si só de que já consegue dar conta de tudo e que não precisa mais do suporte psicológico. Nós precisamos refletir o quanto nós estamos ou não preparados para lidar com situações parecidas ou que apresente para nós gatilhos que podem desencadear aqueles sintomas que sempre nos incomodam. Então é importante que você pare e avalie. Já me encontro preparado para caminhar sem a ajuda do profissional ou ainda preciso desse acompanhamento, preciso desse suporte, preciso me sentir mais seguro? Então, valide o seu processo terapêutico. Não veja como algo imediato, mas algo que você talvez precisa entender o que tem desencadeado determinados problemas, determinadas insatisfações, inseguranças, limitações em sua vida. Um abraço carinhoso e boas reflexões.